Irmãos queridos, boa tarde, bem-vindos sejamos todos mais uma vez para mais uma reunião que nos propicie ideias e possamos fazer escolhas mais favoráveis. Nesta tarde, nós vamos ser conduzidos pelo nosso querido Francisco Medeiros Ribas, companheiro nosso aqui da Sociedade do Movimento Espírita Regional, nesta temática do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Algumas informações preciosas que nos apoiarão, sem sombra de dúvida, para refletir em tema de capital importância. Nós faremos a nossa prece, em seguida nós temos uma leitura introdutória e o Francisco vai nos conduzir na reflexão. Senhor da vida, Pai amantíssimo, força criadora de todos nós. Apostos, mais uma vez, reunidos estamos, consoante a proposição de Jesus, nosso guia e mestre maior, para que envidássemos esforços nesta existência, já que temos a proposição de ampliar nossa percepção da convivência fraterna entre nossos irmãos, tendo consciência das imensas diferenças que a esfera física se nos proporciona. Mas a virtude está exatamente em aprender a conviver, em aprender realmente estas questões, superá-las e tornar para casa ampliando o número das amizades que deveremos fazer para futuros cometimentos, ampliar ainda mais a nossa área do sentimento, da razão, da intuição, para seguirmos em frente no nosso planejamento reencarnatório, ascensionando para a plenitude que nos aguarda em longa jornada, sem sombra de dúvida. Bênçãos, Pai da vida, para todos nós, na proporção exata do esforço e do merecimento de cada um fizer para merecê-los. Que assim seja, Senhor. O nosso querido benfeitor Emmanuel comenta num livro muito interessante chamado Mãe, Antologia Mediúnica, esta questão de honrai a vosso pai e a vossa mãe. Algumas considerações. Diz o benfeitor: honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esqueças, porém, de que 9 meses antes que os outros te vissem a face, a tua presença na terra era segredo da vida, entre o devotamento materno e o mundo espiritual. Na juventude ou na madureza, lembrar-te-ás da mulher frágil que, sendo moça, envelheceu de repente para que desabrocasses a luz e, trazendo o ideal da felicidade como sendo uma taça transbordante de sonhos, preferiu trocá-lo por lágrima de sofrimento para que tivesses segurança no berço. Agradecerás a todos os benfeitores do caminho, mas particularmente a ela que transfigurou em força a própria fraqueza, a fim de preservar-te. Quando o mundo te aclame a cultura, o poder, o renome ou a fortuna, recorda aquela que não apenas te assegurou o equilíbrio, ensinando-te a caminhar, mas também atravessou longos meses de vigília, esperando que viesses a pronunciar as palavras primeiras para melhor escravizar-se à execução de teus desejos. Muitos disseram que ela estava em delírio, cega de amor, que nada havia senão a ti. Entretanto, compreenderás que ela precisava de uma ternura assim sobre-humana, de modo a esquecer-se e suportar suas necessidades, até que lhe pudesse dispensar de todo o carinho. Se motivos humanos a distanciam hoje de ti, que isso aconteça tão só na superfície das circunstâncias, nunca nos domínios da alma, porque através dos fios ocultos do pensamento, sentir-lhes-á os braços sustentando-te as esperanças e abençoando-te as horas. Nunca ferirás tua mãe, ainda quando o discernimento te coloca em posição diversa em matéria de opinião, porque ela se tenha
habituado à interpretação diferente do mundo, não lhe dilaceres a confiança com apontamentos intempestivos e espera com paciência que o tempo lhe descortine novos horizontes relativamente à verdade. Honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esquecerás, porém, de que se teu pai é o companheiro generoso que te descerrou o caminho para a romagem terrestre, tua mãe é o gênio tutelar que te acompanha os passos em toda a vida, a iluminar-te o coração por dentro, com a bondade e a perseverança da luz de uma estrela. É muito bonito, realmente, é uma dádiva trabalhar esse capítulo, e ainda mais com o nosso querido Francisco, que está se tornando um especialista nessa área. Portanto, vamos ouvir. Meus irmãos, boa tarde. Que Jesus nos guarde e envolva-nos em sua paz. Uma alegria renovada estar aqui e poder compartilhar com os irmãos um pouco dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Esse tema, honrar pai e mãe, fica então como uma homenagem, ao dia de amanhã, domingo, dia dos pais, Embora a gente considere aqui honrar pai e mãe, Então seria pais, E a gente, é até interessante observar que quando a gente fala pais, inclui-se a mãe, Então as mães aí são reverenciadas duas vezes, que tem o dia das mães específico, Dia dos pais, a mãe está junto também. Olha que interessante também, Mas elas merecem. Bem, nós vamos trabalhar então conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema muito amplo, Poderíamos consultar outras obras, mas vamos ficar então restritos ao Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 14. Esse capítulo 14 não diferencia de nenhum dos outros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, segue a mesma organização. Então nós vamos trabalhar a primeira parte com algumas passagens que são retiradas do Evangelho, comentários de Allan Kardec, e nós temos também no final uma instrução dos Espíritos, aonde há a participação então do Santo Agostinho, fazendo então o encerramento. Então trabalharemos a piedade filial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, a parentela corporal e a parentela espiritual, e a ingratidão e os laços de família. Temas importantíssimos, conforme nós vamos verificar na sequência. Então, piedade filial. Aqui é retirado então 2 trechos dos evangelhos, Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o vosso Deus os dará. Decálogo, o Exodo, Bem, essa primeira parte aqui é interessante nós comentar, porque todos sabem os 10 mandamentos, Sabe de cor. E a lei maior, a lei maior nos diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Curioso observarmos que tem mais um mandamento então, porque quem mais próximo de nós do que o nosso pai e a nossa mãe? Como foi feito aqui na leitura inicial do Vanim, nosso pai e nossa mãe não tem mais próximo, então não há possibilidade de uma... Por que será essa redundância, digamos assim, de mais um mandamento para reforçar com relação aos pais? Precisaria, será? A gente já entende, Amar ao próximo, quem mais próximo que os pais? Será que precisaria? Nós vamos ver que precisa, e esse aqui é um ponto importante. Aqui está um ponto, é o nosso ponto de mira: pai e mãe. Bem, verificando então a honrar vosso pai e vossa mãe, nós podemos observar o seguinte: desde que a gente aparece então no mundo aqui, não pela primeira vez, que sabemos que somos espíritos,
são os pais praticamente deuses, né? E a gente tem essa noção. Depois de um certo tempo, quando a nossa consciência já começa a se abrir um pouco, até um certo momento nós temos os pais como os deuses. Mas o tempo vai passando e nós vamos percebendo então que a coisa é muito maior do que isso, né? Os nossos pais, nós temos que ter essa ideia que nos cuidaram, né? Todo o tempo, né? Toda a razão, e mesmo aquelas situações em que há problemas, né, entre os filhos, né? Que há, né? Em todas as situações nós temos os problemas entre pais e filhos, né? Algumas desavenças, tal, naturais, né? Em certos momentos, né? Porém, nós verificamos que os pais também têm as problemáticas deles. Os pais são seres humanos também como nós, com as suas fraquezas também, mas eles fizeram de tudo, tanto é que nós estamos aqui, né? Eu sempre reforço isso. Por pior que tenha sido o meu pai e a minha mãe, qualquer um de nós aqui pode ter tido um pai, pode ter sido abandonado, inclusive, né? Eu não tive pai e mãe adotivos, né? Tal. Então as pessoas às vezes ficam o ressentimento, né? De que o pai abandonou. Não importa. Não importa, porque o mandamento ele é claro, como todos os mandamentos, né? Ele diz assim: honrar pai e mãe, ponto. Não há aqui nenhuma brecha de dizer assim, olha, honrar pai e mãe, mas dependendo do caso, não, é honrar pai e mãe. Não há uma possibilidade, uma escapatória para mim ir para algum lado, não, mas o meu pai não foi, não, isso não se pergunta. É simplesmente honrar pai e mãe. Sem ponderações, né? Não há possibilidade, como todos os mandamentos de Deus, eles seguem essa ordem. Não há uma possibilidade de eu ir para um lado ou para outro. Honrar pai e mãe, independente do que eles fizeram. E mal ou bem nós estamos aqui. Mal ou bem nós estamos aqui, né? Lá no início, quando a gente surgiu no mundo, nós estávamos esquecidos de nós, né? Quanta coisa aconteceu sem que a gente tivesse o comando da nossa vida. Nós estávamos nas mãos deles, né? E eles nos acolheram. E muitas vezes, se passaram para alguém, passaram porque não tinham condições mesmo, né? A gente não sabe a história para trás, né? Então, resume nisso, é honrar pai e mãe. Sem qualquer outra situação. Embora o que a gente vê na nossa sociedade atual não é bem isso, né? Especialmente quando é chegada a idade da velhice dos pais, né? Como todos nós, né, envelheceremos, né, no corpo, onde as forças acabam diminuindo, é ali que esse mandamento mais se refere. Honrar pai e mãe nessa situação, aos pais na situação que eles precisam. Vocês não fizeram a mesma coisa com a gente? Né? Nós não tínhamos noção de nada. Até a gente surgir, o Espírito aparecer, eles eram nossos deuses, né? Nos guiaram, nos educaram, né? Mal ou bem nos educaram, né? E em resumo, o que nossos pais precisavam fazer, fizeram, era nos dar então a oportunidade, a vestimenta física, né? E nós, quanto a nós, o que a gente precisava era isso. A gente só precisava do corpo, nascer, o restante é com a gente mesmo. O que nós precisávamos dos nossos pais, o que eles puderem dar a mais, tranquilo, que bom. Mas o que precisava mesmo era isso, né? Se sacrificaram, muitas vezes se privaram, né, de várias situações para nos dar essa condição, né? Bom, o segundo ponto aqui, então, honrar pai e mãe, a fim de viver de longo tempo na terra, que o vosso Deus vos dará. Isso aqui, então, está no Antigo Testamento, né? Retirado aqui, muitas pessoas falam que a doutrina espírita quase que não explora o Antigo Testamento, mas é uma inverdade, né? Porque tudo é uma continuação, né? Então tem toda uma situação aqui, e olha o que está escrito aqui: para viver de longo tempo na terra que o vosso Deus vos dará. Percebam aqui que é um mandamento que tem aqui uma promessa, então. Todos os outros mandamentos é tudo uma negação, né? Não matar, não roubar, não, esse aqui não. Esse aqui é o único deles que há uma promessa, então. Se eu honrar meu pai e minha mãe, viverei longo tempo na terra que o vosso Deus vos dará. Já está colocando inclusive no futuro aqui, né? Mas isso aqui como está aqui no Antigo Testamento, é uma linguagem daquela época, né?
Nós temos que nos reportar e atualizar isso agora, porque, como a gente entende aqui que somos espírito, esse que o vosso Deus vos dará, agora já não é mais, com o advento de Jesus, já há uma outra leitura, né? Já não é mais a terra, é o reino de Deus, né? É o reino de Deus, e o longo tempo que nós vamos viver é a eternidade. Não custa nada nós recordarmos que somos, de fato, né, espíritos imortais, né? Numa breve experiência, num corpo perecível. Isso é o que a gente é, de fato. A nossa natureza é a natureza espiritual, não é a corporal. Embora a importância desse momento aqui, né? A importância desse momento. E o honrar pai e mãe faz toda a diferença. Eu repito, né? Não é à toa que tem mais um mandamento. É para reforçar, isso aqui é um ponto importante. Honrar pai e mãe. Às vezes, a gente, numa situação com o pai, com a mãe, principalmente os pais já idosos, né? Que a gente coloca isso, nós queremos, por exemplo, conversar com nossos pais na mesma altura, digamos assim, né? Discutir, ou querer mudar o nosso pai, a nossa mãe, né? Olha só, né? Não, isso não é honrar pai e mãe, né? Não há mais essa possibilidade, né? Nosso pai e a nossa mãe, eu falo muito com as pessoas mais próximas, eles não mudam mais, chegaram numa idade que eles não mudam mais, e não, né? Esse é problema deles, né? Lá para frente, né? Ao mesmo tempo que nós podemos considerar, poxa, mas você não sabe a minha história, né? Você não sabe o que eu passei com meu pai e com a minha mãe. É verdade, tem pais que realmente não cumprem o que deveriam, mas isso é um problema deles com Deus. A nós, a lei maior diz para nós amarmos inclusive os nossos inimigos, né? A sublimidade do amor está em amar os inimigos. Meu Deus do céu, praticamente não há pai inimigo, né? Não há pai. Então, assim, esse é o primeiro entendimento. E nós temos que lembrar, nós estamos aqui. Eu posso reclamar de qualquer coisa, né? E muitas vezes o que as pessoas reclamam não faz o menor sentido, né? Há casos graves, mas algumas reclamações, mágoa que as pessoas ficam, não tem explicação, né? Não há uma lógica. Muita coisa muito pequena que não leva a nada. E, repetindo, honrar pai e mãe. É só isso. E o que é honrar pai e mãe? O que seria então honrar pai e mãe? É cercá-los de todo o carinho, né? Assisti-los nas necessidades, né? Escutá-los. Às vezes os pais velhos só querem conversar um pouco com os filhos, né? Mas a gente não tem tempo, né? A vida é muito corrida, né? E às vezes nós perdemos preciosidades, né? Então é só isso, nos colocarmos à disposição deles, né? Que fizeram tanto pela gente, né? Inclusive, às vezes nem conversar, as pessoas não querem, isso é a mesma história que ele me repete tanto, né? De novo, tá, as pessoas não têm paciência, né? Mas eu vou lá, é a mesma história, toda vez ele já me repetiu e tal. Vai ser cobrado, né? Lá para frente vai ser cobrado, né? Vamos então para essa segunda e interessante passagem. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Jesus, então, estava cercado, né, por uma multidão, como era comum. Onde ele estava, arrastava multidões. Então, nessa casa, estava difícil, né, amontoado. Alguém viu a mãe e os irmãos de Jesus lá fora e eles realmente chamaram Jesus. Estavam chamando ele. Porque, como falaram aqui, para eles, que não compreendiam muito bem a natureza espiritual de Jesus, Jesus não estava regulando muito bem, não. Perderam o espírito, na linguagem da época, né? E Jesus, aproveitando aquele momento,
pergunta, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar por todos que estavam ali, falou, né? Esses que fazem a vontade do meu Pai, esses sim, são meus irmãos, são meus pais. Olha que interessante isso, né? É uma passagem muito interessante, explicativa, né? Muito espiritual aqui, né? Não tem como a gente fugir disso, né? Então, quem é minha mãe? Os que fazem a vontade de meu Pai. E qual é a vontade de meu Pai? Jesus aqui aproveita para falar, então, da natureza espiritual. O entendimento é esse, claríssimo, né? Não é que ele não tivesse alguns, ou a incredulidade, pega essa máxima para se colocar como se Jesus, então, aqui estava desprezando os seus irmãos, né? E a sua mãe. Mas não é o que se vê isso, né? Em todas as passagens, não é o que a gente verifica. E Jesus dá provas, né, em todo momento, inclusive no próprio mandamento, né? Honrar pai e mãe, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que Jesus, então, estaria desprezando? É que não entendem, porque ainda não despertaram para a realidade do espírito imortal, né? Não entendem, então, o que Jesus estava querendo dizer. Jesus claramente aqui se dirige que aqueles que fazem a vontade de meu Pai, esses sim, são meus irmãos, são meu pai, são minha mãe. Bem, nós verificando essa passagem importante, podemos perguntar o seguinte: quando as pessoas não entendem aqui, nós temos que verificar todos os ensinamentos de Jesus, eles precisam passar pelo seguinte: ou foram mal reproduzidas, né, as palavras, né, porque são palavras, Jesus não escreveu nada. Isso aqui vale para todos os ensinamentos. Aqueles que causam alguma controvérsia, nós precisamos passar por isso. São palavras e que Jesus não escreveu. Ou então elas foram mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou realmente não foram palavras suas. Em resumo é isso, né? Para que nós possamos entender, é dessa forma que as coisas acontecem. Mas nesse caso aqui, Jesus aproveita para introduzir então o espírito imortal, né? Ele aproveita aqui para falar da família verdadeira, dos laços verdadeiros, que são os laços do espírito. Muitas vezes na nossa família, e a gente verifica muito isso, né? Nós temos pessoas que convivem com a gente, irmãos, que muitas vezes a gente até comenta, mas nem sei como é que é meu irmão, né? Ele é totalmente diferente. E em outras vezes nós encontramos pessoas diferentes, né? Que nós nos afinizamos muito, né? Olha só, por que isso? Porque nós não estamos aqui pela primeira vez, né? São então espíritos, né? Que são da nossa afeição, nós já vivemos, né? A gente se sente bem do lado dele, né? E às vezes com aquele que está no nosso lado, convivendo com a gente, há algumas situações de desavença, né? É um problema que nenhuma outra crença consegue explicar, nenhuma outra filosofia consegue explicar, e aqui nós, através da reencarnação, fechamos isso, né? O entendimento aqui fica claro. Porque como é que alguém que eu não conheço, e numa expressão popular a gente fala muito nisso, né? Não fui com a cara do fulano. Primeira vez que você viu a pessoa, não fui com a cara do fulano, mas como assim? E isso fica sem explicação, né? Fica nisso, não fui com a cara e continua. Não, aquilo ali é a vibração. O espírito reconhece, né? E tem aquele distanciamento, né? A mesma coisa aquelas pessoas que a gente se afiniza, né? A gente não sabe por quê. Gosta muito de estar do lado da pessoa, também está aqui a explicação. Através da reencarnação, nós já vivemos outras vidas, né? Mas aqui é um alerta, né? Nós precisamos, então, nos entendermos, no final, que todos nós estamos no lugar correto. Por mais que a gente queira, então, ter um pai ou uma família melhor, não, eu preciso estar naquela família, está tudo certo. E preciso fazer com que o amor seja a mola mestra da minha vida, né? Não importa. Mesmo que do outro lado
eu não haja retribuição do outro lado. Mesmo que o outro não me entenda, mesmo que o outro não me ame, não tem problema. Eu amo. Essa é a senha, né? A caridade, né? O amor em movimento, né? Para que eu chegue a Deus. Não há outro caminho. Eu preciso amar. Se o outro, porque em último caso, eu tenho que pensar assim, bom, se o outro não me entende, mas Deus que vê tudo, entende. Porque não tem jeito, né? Nós temos que nos entendermos como de fato nós somos. Irmãos, todos irmãos. Um pai e o restante todo irmão. Eu me lembro que na infância, a gente usava muito essa expressão, né? Mas somos todos irmãos por parte de Deus. Olha só que verdade, né? Se falava muito isso, né? Depois meio que se perdeu um pouco, né? Não se comenta mais. Mas essa é uma grande verdade. Todos irmãos. E enquanto eu não conseguir fazer esse amor desabrochar em mim, nós vamos ficar nessa inferioridade, né? Enquanto eu não conseguir ter esse entendimento aqui dentro dos ensinamentos de Jesus, né? Que todos eles levam para esse lado, né? Do amor fraternal, fraternidade, né? Da compreensão do outro, né? Da benevolência e tal. Bom, e aí com essas luzes que o Espiritismo nos coloca, então, fica muito mais fácil de entender, né? Nós temos o entendimento aqui melhorado. Então, fica bem claro aqui o que Jesus queria dizer. E aqui Jesus já começa, então, a nos mostrar o lado, então, da parentela corporal e espiritual. Muito importante, então. Então, nós temos duas famílias, né? A família corporal, ela muitas vezes, os laços corporais, muitas vezes terminam por aqui mesmo. Às vezes são muito curtos, né? Já os laços espirituais, esses vão para a vida toda, né? De maneiras que as pessoas que a gente ama, não há possibilidade de nós nos afastarmos de quem a gente ama. Não tem como. O afastamento ele pode ser físico, quando algum desencarna, tal, mas aqueles que se amam se procuram pelo infinito. Agora eu preciso saber a qualidade desse meu amor, né? Que amor é esse? Então eu preciso do exercício do amor para que eu possa então me beneficiar disso, né? Não tem outra maneira. Mas os que se amam, não tem jeito. Nós vamos nos buscar no infinito. Nós temos vários exemplos aqui nas obras espíritas, né? Dessa situação. Lá no livro Renúncia, que foi o tema do nosso foi um tema do nosso seminário aqui, né, Vanim? Isso, Reencontro com Jesus. Nós temos o caso lá de Alcione, que já estava então numa esfera superior, e ela precisava muito ajudar quem ela amava aqui, que estava meio que se perdendo. O que ela faz? Reencarna de novo, mesmo sem precisar. Mas por quê? Amor, né? Esse amor maior. Então vamos aqui para a parentela corporal e a parentela espiritual. Olha, aqui repete o que eu comentei. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. A família maior é a família espiritual, a verdadeira, para onde nós vamos. O nosso estado natural é de desencarnado. Isso que nós precisamos entender. O nosso estado natural é de desencarnado. E sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prende os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Olha só. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Podem atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Olha só que maravilha, né? Isso aqui é uma grande verdade. Nós não encontramos outra explicação para esses problemas morais em nenhuma outra situação. Aliás, se alguém tiver uma outra explicação aqui, por favor, me repasse. Essa maravilha aqui com lógica, né? Que a doutrina espírita nos traz, né? Não tem outro jeito.
Imagina se a gente, então, fosse só uma vida, né? Só uma vida. Não há lógica, né? Não há bom senso nisso, né? As pessoas aqui, a gente olhando pelo ângulo de uma vida só, então, uma vida única. Vocês já repararam que as pessoas morrem em todas as idades? Crianças com pouca idade morrem, tem uns que passam de 100 anos de idade, enfim. A diferença também de pessoas que já nascem doentes, outras saudáveis. E aí onde é que nós encontraremos a justiça de Deus? Numa vida só. Não teria justiça, né? Nós não teríamos como explicar a justiça, esse ponto tão importante, né? Justiça divina. Agora, quando nós ampliamos isso, nos consideramos o que a gente é de fato, espíritos imortais, né? Com várias possibilidades, né? Várias existências, pronto. E que essas existências são solidárias, né? Não escapa nada nas existências. Aquilo que eu estou fazendo, né? O que eu estou plantando agora aqui, é a minha colheita na próxima. É assim que a coisa funciona. Uma existência só não tem como, né? Aí você vai viver assim, sem fundamento nenhum, né? Agora aqui não, cada uma dessas existências tem importância, né? Depende de mim. Tudo depende de mim. A cada um conforme as suas obras, né? Bem, então aqui fica bem claro, né? Não são os de sangue. Embora na nossa família aqui também temos pessoas que são, espíritos que são da nossa família também espiritual. Está tudo misturado. E nós aqui, também outro entendimento que nós temos que ter, que nós somos todos credores e devedores. Está tudo misturado. O único detalhe é que não é muito bom eu fazer uma conta. Quando a gente entende isso, de credores e devedores, geralmente a gente... Parar um pouquinho, mas eu estou... só eu que estou fazendo, né? O do outro lado não vem nada, não importa. A senha, como foi falado aqui, é o amor, sempre. Não é para estar fazendo o cálculo se eu devo mais ou se eu tenho mais crédito e tal. Não. E somos todos também, além de tudo, instrumentos um dos outros que Deus coloca do nosso lado. Então, do nosso lado, vai ter alguém, de vez em quando, por exemplo, para nos tirar a paciência. Dentro da nossa família, né, alguém que nos tira a paciência. Eu digo, meu Deus do céu, mas ele... Pois é justamente para o meu treinamento, é um instrumento de Deus, porque eu que não tenho paciência. Então Deus coloca ali um instrumento para meu aprimoramento. Eu costumo dizer que o outro é o Deus prático nosso, né? O outro, imagina então nossa família, quem está do nosso lado, são os nossos instrumentos que estão ali, e precisamente o que nós precisamos. A gente para de reclamar quando a gente entende isso, da nossa família. Nós estamos dentro da nossa célula familiar com exatamente o que eu preciso, não há falha, para meu melhoramento, mas eu prefiro reclamar dos outros. Os outros é que tem, né? Os outros é que me atrapalham e tal, normal, e não aproveito para o meu crescimento, né? Para nós irmos caminhando então para nossas considerações finais, aqui a instrução dos espíritos, ditada por Santo Agostinho. Aliás, Santo Agostinho é interessante, né? Ele faz parte então da pleiade do espírito de verdade, que são os espíritos superiores, que nos trazem, espíritos superiores, quando a gente diz assim, parece uma coisa grandiosa, e mas são nada mais nada menos espíritos que viveram aqui antes da gente, que agora nos traz essas mensagens maravilhosas, né? Nós somos privilegiados, né? Aqueles que já viveram, agora por amor nos traz essas mensagens aqui para que a gente possa então evoluir, caminhar para frente, né? E Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores da doutrina espírita, né? Ele tem várias mensagens aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, são assinadas por Santo Agostinho. E como também aqueles que já estudaram um pouco mais sobre ele, Santo Agostinho,
a mãe dele também era uma Santa Margarida, né? Santa Mônica. Ela queria muito converter ele e demorou. Ela desencarnou, ela não tinha convertido, não tinha sido convertida ainda no cristianismo. Então ele deu muito problema, muito desgosto para a mãe, mas depois, para a felicidade dela, ela verificou que ele se tornou, então, esse grande espírito, né? E ele nos coloca então aqui essa parte da ingratidão dos filhos e os laços de família. Ponto importante também, né? Porque até nós mesmos, né? Nós aqui encarnados, na nossa situação, até a nós revolta a ingratidão, né? Quando a gente vê um caso de ingratidão, nós tomamos conhecimento de um caso de ingratidão, nos revolta, né? As pessoas honestas mesmo que tem, quando você vê alguém ingrato, não, mas como é que pode, né? Olha só, nós que somos ainda inferiores, a ingratidão para nós não aceita, pelo menos aqueles que já estão um pouquinho mais avançados, né? E porque ela é ainda um dos resquícios do egoísmo, né? O ingrato, né? Porque ele não entende, né? Ele não tem essa compreensão do que, por exemplo, os nossos pais, não sei se alguém já teve curiosidade, eu pelo menos tive, de verificar a condição dos nossos pais. Nós olhamos agora a atualidade, nós queremos tudo para nós, enquanto filhos, né? E não sabemos da história dos nossos pais. Eu tive a curiosidade de estudar um pouquinho dos meus pais, e hoje é só reverenciar eles mesmos, né? É honrar, porque o que eles fizeram e como foi a vida deles é uma coisa magnífica, eu diria, né? Então, assim, antes de reclamar alguma coisa dos nossos pais, às vezes coisas pequenas, procure saber como é que foi a história dos seus pais para trás, como é que eles chegaram até onde chegaram, como é que foi eles enquanto filho, como é que a coisa se tornou, né? Vocês vão ver que tem histórias maravilhosas, né? E a gente vai realmente honrar nossos pais. Mas olha o que Santo Agostinho fala para nós aqui. Ó espíritas, agora é um recado direto então. Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Aqui dá para nós fazermos uma reflexão particular, né? Respondemos para nós mesmos, né? Ninguém precisa falar nada. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, nós estamos aqui ainda, né? Às vezes alguém pode nesse momento, há muito tempo não falar com seu pai, né? Não precisa esperar o dia dos pais, né? É agora. Agora. Né? As pessoas às vezes por coisa pequena, né? Muitas vezes situações materiais, né? Dessa vida passageira que não é nada nosso, né? E quando a gente fala assim, então é importante isso, tal. Aqui o egoísmo que se fala aqui é no sentido do desapego até então das coisas, né? Olha só o que ele diz aqui: nem o nosso corpo é nosso. Então quando eu falo meu filho, está errado, não é meu, filho de Deus, como todos nós. Então meu filho é meu irmão, no sentido real. Nesse momento, eu tenho uma responsabilidade muito grande com ele, né? Mas a própria responsabilidade que a gente tem com os nossos filhos, ela chega a um ponto em que também já não tem muito o que fazer mais, né? A doutrina espírita nos coloca que, por exemplo, aonde a gente pode atuar nos nossos filhos é ali até os 7 anos, né? É quando está verde ainda, né? O espírito ainda não apareceu, o espírito verdadeiro que está ali, né? Na criança, né? Então, se eu não conseguir dobrar o orgulho e o egoísmo, as duas chagas da nossa sociedade, até os 7 anos, depois o espírito aparece. Muitas vezes os pais acham até bonito, né? O filho é egoísta e não reparte nada com ninguém, é orgulhoso e tal, e eu deixo a coisa rodar, depois a coisa pega. E aí, uma certa idade, depois que eles passaram dessa idade, realmente não dá mais, é só na conscientização, aí já foi. E aí eu teria que responder a Deus, né?
É essa a pergunta que ele diz: o que fizeste? Essa é a grande pergunta. Muitas vezes as pessoas falam que não sabe a sua missão aqui, né? Ah, mas qual é? Eu nem sei direito a minha missão aqui na maternidade e paternidade. Proporcionar a vinda dos Espíritos, né, para suas experiências aqui na Terra. É uma grande missão. Uma grande missão. Se eu fizer essa muito bem, vou tirar uma nota muito boa quando chegar na hora dessa pergunta aqui, né? Então essa pergunta que eu posso fazer agora, aqueles que são pais e são mães, né? E não precisa ser pai biológico, né? Aqueles que têm filhos adotivos, que fizeram também a mesma coisa, isso não tem nenhum problema. Muitas vezes também, aqueles que fazem os papéis de pai e mãe, né? Porque, na realidade, por mais que a gente fale em abandono, ninguém está totalmente abandonado. Alguém vai fazer o papel de pai e mãe. Talvez não 100%, mas não tem ninguém que sofre de abandono. Ah, mas eu não tive pai nem mãe, não tem isso, na realidade. Deus sempre vai colocar aquilo que eu preciso. Se eu estou em alguma situação que eu sofri abandono, talvez até eu merecia isso, né? Em outras encarnações eu fiz alguma coisa, porque tudo está dentro também da lei de causa e efeito. Eu repito, né? Está tudo muito certo na nossa vida, tudo correto, tudo, não há erro. Eu nasci no lugar onde é que eu deveria. Eu tenho os pais que né? Muita gente pensa assim, não era bem esse lugar que é esse o lugar. Está tudo correto. Enfim, eu posso estar também, não me achar muito bonito. Tem pessoas que têm essa vaidade da beleza também, mas é essa a roupa que eu preciso. Muitas vezes até para nos colocar frente a frente com a realidade, né? Porque a beleza física não é a beleza verdadeira, né? Às vezes é uma prova, né? Porque nós vamos envelhecer. Essa roupa, ela vai envelhecer, não tem jeito. Por mais que eu não queira, né? E por mais que já temos recursos, né? Da cirurgia plástica, estica daqui, um pouco dali, e dá uma ajeitada, chega uma hora que não dá, né? Chega uma hora que não dá mais. Então, eu preciso olhar para dentro de mim. É para dentro, é no espírito que eu tenho que, né? A gente reforça bastante aquilo assim, o corpo, ele envelhece sem o nosso consentimento. Eu querendo ou não, vai envelhecer. O espírito, né, que é o que eu sou, e esse eu tenho controle, só envelhece se eu permitir. Importante, né, eu ter isso bem claro dentro de mim, né? Bom, então aqui, esse último recado de Santo Agostinho, ele fala assim bastante isso, né? Inclusive ele tem uma parte aqui dentro desse mesmo item, que ele fala por exemplo, acontece às vezes de filhos, aqui nesse caso ele fala assim, que tem o caso, mães, não escorraceis aquele filho que desde pequeno, antes abraçai e verificai, um de nós errou. É sempre assim. Porque muitas vezes as pessoas pensam que então eu preciso, como se fosse assim, maltratando o filho. Então, se o filho se torna meio arredio, não funciona. Claro que às vezes há uma necessidade de ser um pouquinho mais forte, mas não há necessidade desse, né? Abraçar seu filho e compreender. Lá na frente, essas coisas vão se explicar no mundo espiritual, né? Mas aqui o que eu só preciso é fazer desabrochar o meu amor, né? A caridade, então, né? A caridade no grau mais sublime, no grau mais alto, que é a benevolência, então. Imagina, né? Com o meu filho, então, né? Com aquele que Deus colocou sob minha guarda. Ao filho, benevolência, indulgência com as falhas, principalmente os filhos, que nós estamos sob o comando, até um certo ponto, né? Depois eles vão seguir o caminho deles, né? E mesmo que o filho, perdão das ofensas, né? Que é a caridade, né? Como a doutrina espírita e como o Jesus fazia a gente entender. Então são pontos importantes, né? E que nós possamos então
amanhã e todos os dias, porque é só um símbolo, né? Quando a gente fala Dia dos Pais, né? Porque o Dia dos Pais são todos os dias, né? Nós aqui que temos esse costume, então, de comemorar, né, o Dia dos Pais, então fica aqui que nós possamos ter um Dia dos Pais de muita reflexão e de muita gratidão. Nosso agradecimento e desejo de muita paz a todos.